Vocês estão vendo aí, né? A irmã. Quantos estão felizes essa noite? Você está empolgado? Pô, afinal, hoje é dia de festa, né? Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis 17. Versículo de número 8. E na maioria das vezes nós somos responsáveis pelas coisas que fazemos, sim ou não? Tudo que nós fazemos, nós temos uma consequência. Todo ato tem uma consequência, sim ou não? Então diga para o seu irmão, o que você plantou? Diga para o seu irmão, o que você plantou? Certamente colherá. Diz assim: então veio a palavra do Senhor e foi-lhe dirigida neste tempo: apronta-te e vai-te viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenarei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. E ele partiu em direção a Serepta. Quando chegou na entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e a solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele chamou por uma vez e lhe repetiu: por favor, traga-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, teu Deus, juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai e faz como eu disseste. Mas primeiro faz para mim um bolo pequeno que traz aqui. Depois farás para ti e teu filho. Porquanto assim diz o Senhor Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fazer chover sobre a terra. Amém? Feche teus olhos, não tua Bíblia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos pela oportunidade de estarmos em tua presença. Nós queremos glorificar o teu nome, Senhor, porque tu és bom, tu és glorioso. Nós queremos te glorificar porque, independente de como estamos, o Senhor não perde o controle. Pai, nós te pedimos essa noite, fala ao nosso coração, em o nome de Jesus, amém. Você que pode, aplauda o Senhor. Os versículos que nós lemos fazem parte de um conglomerado de versículos falando sobre uma atitude de um profeta, aonde ele profetiza que não ia mais chover. A palavra vai dizer que ele fala assim: segundo a minha palavra não haverá mais chuva. E aí não chove, mas no território que ele libera a palavra tem alguém mandando. Por conta disso, começam a perseguir o profeta, começam a ir atrás do profeta, e aí Deus libera uma palavra para o profeta: agora que você falou, sai daí. Agora que você decidiu lançar essa palavra, eu estou contigo na palavra, mas faz o seguinte:
já que você lançou uma palavra sobre a terra, agora você vai ser guiado pelo céu. Então eu quero te profetizar para você essa noite. Hoje é uma noite de nós falarmos na terra e sermos guiados pelo céu. Essa é uma noite que Deus te chamou para você falar sobre coisas terrenas, mas pensar sobre coisas celestes. Hoje é uma noite que lá fora se comemora o carnaval, a festa da carne. Lá fora todo mundo agora está dando lugar à carne, mas eu quero te animar essa noite. Você está aqui dando lugar ao Espírito. Então enquanto eles se enfraquecem, você se fortalece. Enquanto eles perdem a direção, você ganha direção. Enquanto eles não sabem para onde ir, você sabe para onde ir e sabe quem vai te guiar. E sabe quem é? É o Espírito Santo do Senhor. Ele vai te guiar, não vai deixar que você caia nem para a direita, nem para a esquerda, mas Ele vai te manter reto. E mesmo que você escorregue, Ele te segura pela mão e te dá um abraço forte, te dizendo: filho meu, eu estou contigo. Eu quero dizer que toda vez que nós lançamos uma palavra, nós somos responsáveis por essa palavra. Toda vez que nós decidimos falar alguma coisa, toda vez que nós decidimos tomar alguma decisão, essa decisão, ela não só afeta o mundo físico, mas ela também afeta o mundo espiritual. E a palavra diz que esse profeta mexeu em algo físico, mas também mexeu em algo espiritual. O texto parece que Elias chega do nada. Nós estamos lendo o texto daqui a pouco, Elias: segundo a minha palavra não vai chover. Mas o texto não é bem assim. Olha para o seu irmão do lado, vê se você consegue enxergar nele um profeta. Isso, olha para ele. Isso, se não tiver ninguém do seu lado, eu vou olhar para você. Isso. A palavra diz que ele era um profeta, e aqui está rodeado de profeta. Já estamos na vantagem, porque aqui tem mais profeta. Amém? O texto é bem claro em nos dizer que esse profeta estava ligado com Deus. Diga: profeta tem que estar conectado com Deus. Porque qual é a função do profeta? A função do profeta é ligar Deus ao povo. A função do sacerdote é ligar o povo a Deus. Então o profeta, ele sempre está conectado, porque ele está conectado a Deus. E o texto era bem claro, vai nos dizer, e os estudos, que aquela região, aquele território agora está passando por uma mutação. Diga: mutação. Diga: mutação de caráter. Todo o ambiente que tem mutação de caráter, Deus levanta um profeta para mudar o caráter do lugar. A região estava passando por uma mutação. O povo estava passando por idolatria, o povo estava torto, o povo estava caído, o povo estava vivendo dissolutamente, não estava vivendo da maneira que agradava a Deus. Porém, Deus já tinha falado algumas vezes como o povo deveria estar, porém, o profeta agora fica inconformado com a situação, porque quem é filho de Deus tem que ficar inconformado com algumas coisas. Crente não pode ser conformado, crente tem que ser inconformado. O texto diz que ele fica inconformado, e aí ele levanta falando sobre uma profecia. Ele levanta dando uma profecia, uma voz profética. Diga: por quê, pastor? Porque aquele povo estava passando pelo momento de idolatria, e toda a água que chegava àquela região era dado essa glória a outras entidades e não ao Deus soberano. Então o profeta já estava como? Chateado. Porque o profeta, quando vê algo errado, ele fica chateado. O profeta, quando vê algo fora do eixo, ele fica chateado. Então o profeta olha e fala assim: tem alguma coisa errada. O povo está se comportando, eu estou conjecturando com vocês, amém? Ele fala: tem alguma coisa que está errado aqui, eu preciso mudar esse cenário. E aí o profeta fala: o que eu posso fazer para mudar o cenário? Eu quero começar essa pregação te perguntando: o que você pode fazer para mudar o cenário da sua vida? Será que existe alguma coisa aonde você mora?
Será que existe alguma coisa aonde você trabalha? Será que existe alguma coisa aonde você está que precisa ser mudado? Que precisa de uma palavra profética? E eu quero te ativar essa noite, te dizer que aí dentro de você existe um profeta, só que está dentro da caverna. Hoje é a noite que Deus te chamou para o profeta sair. O profeta hoje precisa sair. O profeta estava lá inconformado com tudo aquilo que estava acontecendo, então ele decide lançar uma palavra profética. A palavra profética era: eu vou secar as águas do inimigo. Então existem coisas, posso falar? Existem coisas que eu e você ganhamos, que a glória é de Deus, mas a gente transfere para pessoas, transfere para coisas, para situações, e aí, quando isso começa a roubar a glória de Deus, Deus tem que levantar alguém para falar para você e para mim: chegou a hora das coisas voltarem para o lugar. E o diferente disso, que para as coisas voltarem para o lugar, tudo muda, irmão. Eu não sei você, mas lá em casa sou eu que arrumo a casa. Sou eu, dois que arruma a casa, tirando a pastora. Só pode falar isso quem tem certeza. Está gravando, grava mesmo. É para cá ou para cá? Agora tem um montão, tem para cá. Está gravando, está para cá. Ela está dizendo que faz. Passe uma semana com a gente lá. Entenda o texto. O negócio parecia estar arrumado. Diga, o negócio parece estar arrumado. Isso. O pior das coisas é quando parece estar arrumado. Porque tem muitas áreas na nossa vida que parece estar arrumada, mas na verdade estão tudo bagunçado. E aí Deus levanta um profeta, às vezes de dentro da casa mesmo, às vezes de fora, para bagunçar, porque como eu falei, de coisa arrumada, de casa arrumada, eu nunca vi alguém fazer uma faxina com os móveis no lugar. Você precisa mexer as coisas, você precisa tirar coisas dos lugares. Posso falar? É hoje que Deus vai tirar coisas do lugar na sua casa. Deus vai começar a mexer. Deus vai arrastar o sofá para lá, Deus vai arrastar a TV para um lado, vai tirar o vaso de algum lugar, vai falar: opa, está tudo no lugar errado. Parece estar certo, mas está tudo no lugar errado. E aí Deus começa a arrumar o cenário. E o primeiro item, que naquela época se varria pouco, irmão. Naquela época a água era preciosa. Mas quando Deus dá essa conotação de nos falar sobre água, a água limpa tudo, sim ou não? A água tem essa característica. Olha o que o profeta estava falando. Agora, aquilo que parece estar ajeitado, não vai estar mais. Por quê? Porque eu estou retirando ele. Eu estou retirando a fonte. A fonte que encobria o que parecia estar certo. Então tem hora que Deus chega e retira algumas coisas que a gente depende delas, mas não é porque Deus é mau, é porque Deus é cuidadoso. Tem alguma coisa na sua vida e na minha vida que Deus está precisando mexer com uma palavra profética para te dizer e para mim dizer que é tempo de mudança. Só que o profeta, ele lança a palavra: segundo a minha palavra não vai chover. Olha que ousadia, irmão. E a minha pergunta é: você tem essa palavra de ousadia? Sim ou não? Olha a irmã da casa que falou. Sim. Vou deixar tu ficar com a parte da arrumação. Amém, querida? O profeta lança uma palavra, e a palavra era: não vai ter água. Só que naquele reinado, naquele território, existia uma mulher e um reinado, que começaram a perseguir esse homem. Então olhe para o profeta que está do seu lado, olhe para ele, olha para ela. Isso. Era assim:
Tem coragem de dar a palavra? Fala, isso. Se você tem coragem de falar a palavra, você vai ter que ter coragem de sustentá-la até o final. Porque depois da palavra lançada já era. Posso falar? Não adianta falar que é crente e não vai sofrer pressão, irmão. Você está perguntando até hoje por que está apertado? Você está perguntando por que você está sofrendo? Porque alguém que veio aqui no seu lugar e no meu lugar fez a mesma coisa e passou pela mesma coisa. Se chama Jesus. Se ficou apertado para ele, vai ficar apertado para você também. Ele foi perseguido, ele foi pisado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi perseguido, irmão. Então entenda, o evangelho sem isso não é o evangelho. Desculpa, então a gente está lendo qualquer outra coisa menos a Bíblia. Porque a Bíblia diz de ser perseguido. A Bíblia diz que no final do tempo vai ter gente que vai morrer, mano, defendendo a palavra. Posso falar? Tem gente que não quer morrer nem agora, irmão. Tem gente que muda as falas rapidamente. Eu estou falando isso porque nós estamos chegando num momento onde não dá mais para a gente pensar que vai ser comum, ou vai ser docinho. Evangelho suave. Não, irmão. Evangelho suave só naqueles livros que você encontra na livraria. O profeta lança uma palavra e por conta dessa palavra, a palavra diz que ele tem que correr. Vamos ler. Diz assim: Elias, o tesbita, que habitava na cidade de Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus, estou lendo 17, versículo 1, a quem sirvo, juro que em nome não cairá um orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Ele está dizendo, não vai acontecer nada enquanto o Senhor não voltar e não prover. É isso que o versículo diz. Depois que o profeta fala isso, olha o que diz, Deus fala para ele: já falou, profeta? Tu é firme mesmo? Tu é guerreiro? Tu está comigo? Tu é meu escolhido? É? Agora faz o seguinte: você deu uma palavra de corajoso, sim ou não? E agora sua atitude vai ser de covarde. Porque ele fala, segundo a minha palavra não vai chover nada, e agora Deus fala, você vai ter que se retirar. Bota o versículo de número 17, versículo de número 2. 17, 2, isso. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui e vai para o leste e refugia-te, perto ao ribeiro de Querite, leste de Jordão. Ele deu uma palavra, e depois a palavra de Deus para ele foi: agora você vai ter que correr, agora você vai ter que se refugiar, você vai ter que se esconder. Posso falar? Tem horas que Deus vai nos chamar a se esconder. Tem hora que Deus nos coloca na caverna, tem hora que nós vamos para a caverna. Mas existem momentos que Deus nos dá uma palavra de direção para a gente sair, porque quem fica morre. Eita, você não pegou. Quem fica morre. Pastor, o que está acontecendo? Se você ficar nessa relação que você está, você vai morrer. Se você ficar nesse trabalho que você está, você vai morrer. Se você ficar dessa maneira que você está, você vai morrer. Por quê? Porque aí já está seco. Tem áreas da nossa vida que já estão secas. Existem áreas na nossa vida que já não estão correndo um rio de água viva. E o melhor é se retirar. Tem hora que Deus tira as pessoas da nossa vida, mas tem hora que Deus manda a gente sair, irmão. Tem pessoas que Deus tira, e tem hora que Deus manda a gente sair. O problema é que às vezes a gente confunde. Tem hora que a gente manda alguém embora em vez de sair. Às vezes, posso falar? Às vezes Deus não quer mudar o ambiente, Ele quer mudar você.
Tem hora que Deus muda o ambiente, mas tem hora que Ele quer mudar a gente. Então tem hora que Ele fala assim: ei, isso aí não é para você. Isso aí não é para você viver. Esse estilo de vida não é para você. Só que tudo que Deus direciona para a minha vida e para a sua vida, pode ter certeza de uma coisa: tudo que Ele arquiteta, planeja e nos diz, tem um escape. Ele fala: retira-te daí e vai para o Querite, olha lá, perto do ribeiro, ao leste do Jordão. O que ele está falando? Você vai sair do lugar que está seco para ir para um lugar que tem abundância de água. Porque por mais que a nossa fala possa não ser coerente com a nossa realidade, Deus sempre vai nos colocar num ambiente aonde a gente fique dependente de Deus. Ele fala: sai desse lugar, vai para o Querite. Por quê? Porque lá já tem um riacho esperando para te dar água. Posso falar? Vou falar. Você está com sede porque quer. Está passando necessidade porque quer. Está sofrendo porque quer. Porque Deus já deu a direção para refrigerar a tua vida. Deus já te falou o que você tem que fazer. O problema é que você quer ficar ainda aonde está seco. Você lança uma palavra, você sabe que o negócio não está bom, você sabe que o negócio não está legal, mas você quer ficar, está apegado. Está apegadinho, está? Está apegadinho à sequidão? Só que você esquece que Deus já preparou um lugar para você. Então, enquanto você não sai, posso falar? Enquanto você não sai do seu lugar, você fica na sequidão, fica no lugar seco. Só que o rio tem tempo. Só que o rio não vai te esperar tanto tempo. Quanto mais tempo você demora, a água está correndo. Eu tenho que te falar isso. Tem uma água que está correndo, porque você decidiu ficar na secura. Posso falar? Deus não espera. Se você não quiser ser usado, Deus vai usar outra pessoa. Por quê? Porque o nosso relógio é aqui. O relógio de Deus é água. O relógio de Deus é diferente. Toda vez que Deus quer acertar alguma coisa, Ele usa água, irmão. Encontrou o cara que não tinha retina. Lembra dessa história? Ele pega, cospe, acerta o horário da vista. Deus diz que existia um profeta que ele estava esperando para receber o movimento das águas, sim ou não? O movimento ele era andar até a água, não é isso? Se ele fosse até a água no momento certo, então Deus queria restaurar o movimento, a caminhada. O texto diz que o povo estava vivendo de forma dissoluta, vacilante. Aí Deus fala: Noé, faz o seguinte, faz a arca. Como é que era o nome da arca? A arca de... Não, a arca de Deus. Noé era o fabricante. Eita, você... não é, irmão? A arca era de Deus, Noé era só o funcionário. Aí ele falou: faz uma arca. Tanto que olha com o que Deus fala: você vai fazer a arca e eu vou prover. Tinha madeira todo dia, tinha as medidas, porque aquele que é o dono tem tudo completo com ele, irmão. Tudo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida está completo. Não precisa ficar procurando, não precisa ficar desesperado, porque já tem um roteiro. Tem um manual, a sua vida já tem um manual, irmão. Você está esperando em Deus aquela possibilidade, quando chegar, vai chegar completinha. Sabe por quê? Isso aqui é um telefone, sim ou não? Sim ou não? Quando você pega esse telefone, você vai, o seu telefone que você ganhou, esse aqui não. Quando você pega o seu telefone, tira o olho. Quando você pega o seu telefone, você vai logo no manual para ver como funciona, né? Sim ou não? Isso aqui está fazendo o que na tua casa? É o teu manual. Você fala: eu estou sofrendo. Vem aqui, tem palavra para sofrimento. Eu estou depressivo, tem palavra para depressão. Eu estou doente, tem palavra para cura. Eu estou sofrendo, tem todo o remédio aqui. O problema é que a gente está usando essa máquina aqui, ó, de forma de
dissoluta de qualquer maneira. Aí não tem jeito, irmão. Vai dar errado, vai dar ruim em algum momento. Então o texto vai dizer que ele fala: vai para lá, para Querite, que tem aguinha. Então olhe para o seu irmão do lado e fala assim: vai para o lado, sai daí, senão tu vai morrer seco. O texto diz que ele vai para esse ribeiro, esse lago, e aí ele fica bebendo lá, irmão, da aguinha, sim ou não? Deus tinha provido uma água para chegar lá, sim ou não? E ele está bebendo dessa água. Quem deu a água? Quem proveu o lugar? Quem mandou ele sair? Então entenda uma coisa: essa é a geografia e a direção da nossa vida. Primeiro, se Deus te mandar para algum lugar, tem que ser Ele que mandou. Primeiro, para onde Deus te mandar, tem endereço. Deus não manda para lugar nenhum. Olha o que ele fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Ele dá uma ordem: para o lugar que eu te mostrarei, endereço. Quando eu te mostrar, quando você começar a enxergar. Eita, o endereço é quando a visão abre. Porque tem muito lugar que Deus não te fala qual é, mas Ele vai te mostrar qual é. Mas todo lugar tem endereço. Você não vai chegar em lugar nenhum que não tem endereço. Todo lugar tem endereço. No outro dia eu fui fazer, vou contar agora, lembrei disso. Eu fui uma vez num lugar, a Rua Sem Número. Rua Sem Número, olha o nome do lugar, Rua Sem Número. Aí o nome da rua era Rua Sem Número. E o número era tipo 20. Olha como é que é estranho: Rua Sem Número, número 20. Não é confuso? Tem hora que Deus é assim. Deus manda a gente ir para um lugar que parece ser maluco para todo mundo, para uma direção que parece ser louca para todo mundo, mas lá no lugar tem um endereço, tem um número, tem uma referência. Às vezes você está perguntando: mas Deus ainda não falou nada? Porque tem coisa que Ele conta no início, mas tem coisa que Ele conta na jornada, e tem coisa que Ele só conta no final. E aí ele chega, vamos continuar, passa mais um versículo. Beberei, tu beberás do ribeiro, e eu ordenei os corvos para que te derem alimento. Ele fala assim: nesse lugar vai ter a água para você beber, e vai ter o corvo trazendo alimento, sim ou não? Sim? Você já viu corvo garçom? Corvo garçom? Você já viu? Eu já vi ele pegar meu e levar para ele, agora levar para os outros. Eu quero te dizer que, na maioria das vezes, quando a gente faz algum movimento, que por mais que pareça louco, Deus está provando esse movimento, Ele já preparou toda uma estrutura, e dentro dessa estrutura, coisas incomuns vão acontecer. Como assim? A primeira coisa é um ribeiro particular. Eu conheço um irmão que ele é provido por Deus, Deus é que provê ele, mas ele não se preocupa, ele fala: não vai chegar, irmão. Passa um dia, passa dois, o negócio chega. Eu falo: meu Deus do céu, que ribeiro é esse, irmão? Tem gente que é assim. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o texto diz que ele está bebendo desse ribeiro, e esse ribeiro do irmão não secou ainda não, mas esse aí vai secar do texto. E diz que eu ordenei os corvos para trazer alimento. Um dia, posso falar NTLH? Um dia o corvo estava aqui, ó, voando normal. Sim, corvo voa, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Tem gente que está pensativa, estou olhando nas faces, hein? Sim ou não? Um dia Deus falou assim: hoje você não vai ficar voando, não vai ficar à toa, hoje você vai trabalhar. Hoje o profeta meu está necessitado de ajuda,
e você vai ser a ferramenta para ajudar. Pastor, eu acho que vocês não pegaram. Pastor, o que você está me falando? Eu estou falando que Deus vai mover o corvo. Um animal, uma ave que é rejeitada. Ninguém cria corvo. Alguém cria corvo? Porque ele é feio, a estrutura é feia, ele é estranho, é um bicho estranho, né? Um pássaro estranho. Sim ou não? Deus vai mover um estranho para te ajudar. Deus vai mover alguém, um improvável. Deus vai mover alguém que você não acredita que vai ser, mas vai ser essa. Ela não tem cara de ajudador, ele não tem cara de ajudador. Ele vai chegar e vai falar: não, porque Deus mandou. Eu não sei nem porque você chegou aqui no meu guichê, eu não sei nem porque você está aqui, mas estava dando aqui que não pode, mas agora eu tenho a senha que pode, e vai autorizar, irmão. Você vai chegar no lugar aonde você nem poderia chegar, e neste lugar autorizações vão ser dadas, irmão. Meu Deus, hoje está profético. Você vai chegar num lugar e fala: poxa, nem era, eu nem tenho, mas está aberto aqui hoje, então eu posso fazer. Toma essa provisão, toma isso. E detalhe, corvo também se alimentava, sim ou não? Mais uma característica muito legal. Deus botando o corvo para jejuar ao teu favor. Tem gente que vai deixar de comer porque você tem que comer. Tem gente que merece comer. Tem gente que tem sobrando. E Deus vai falar: pega aí e leva para ele. Pega e leva para ela. Porque hoje é uma noite de servir, olha aí. Porque às vezes nós falamos assim para Deus: posso falar? Usa-me, Senhor. Olha como é que você fala. Estufa, né? A oração até muda. Senhor, toda autoridade foi dada no céu e na terra para ti. Eis aqui a tua filha, o teu servo, alguém que tem buscado a tua face, a tua presença. Eu subo no monte, eu jejuo, eu entro em propósito, eu sei que o Senhor é detentor de toda a palavra. Ó magnânimo, Senhor, Deus Altíssimo, detentor de todo o poder, que manda no peixe, manda na água, manda na terra, manda no vento. Eu sei que o Senhor tem autoridade para fazer tudo isso. Eu sei que o Senhor pode, não existe nada, nem ninguém que possa parar a sua autoridade. Por isso eu quero te dizer, Senhor, eu estou aí, faça por mim, segundo estiver proposto no teu coração. Você vai mudando, né? O texto para você. E aí você fala: depois de tudo isso, se o Senhor quiser, me usa. Não é assim que você fala? Aí Deus fala: opa, estou doido para apertar alguém. Está aqui tão perto. E aí Deus começa a fazer o propósito de apertar. Posso falar por quê? Posso falar por quê? Porque motor frouxo faz barulho. E aí Deus tem que apertar algumas porcas da nossa vida para a gente trabalhar da maneira que Ele quer. Posso falar? Já é domingo, agora recebe. Deus vai te apertar um pouquinho, sabe por quê? Porque Ele não quer você fazendo barulho, Ele quer você trabalhando bem. Deus quer te fazer uma máquina que vai chegar longe, mas a máquina que faz barulho chama atenção. Eu tinha uma moto, algumas motos, eu vendia, mas eu botei uma lá, irmão, quando eu era mais novo, é claro. A moto fazia barulho lá na esquina. Eu estava na outra quadra, ela estava fazendo barulho antes de mim. Quando eu chegava perto da blitz, os policiais já estavam assim, ó. Perdeu. Por quê? Porque o barulho denuncia o lugar. Então, se você está fazendo muito barulho, está denunciando a tua posição. Denunciar a tua posição te põe numa posição que você fica frágil a ser atacado. Então, Deus te trouxe essa noite para silenciar, trocar a descarga da tua moto, trocar a descarga da tua vida e falar: faz menos barulho, fica quietinho, continua trabalhando em silêncio, porque eu estou vendo que você vai chegar onde eu quero. E aí o texto continua. Avança aí, por favor. Então Elias fez conforme Yahvé, Jeová. Foi morar perto ao riacho de Querite, leste de Jordão. Eu vejo que ele muda de lugar.
vai morar em outro lugar, porque só naquele lugar tinha a provisão de Deus. Então logo eu entendo que existem lugares que Deus separou para nos prover. Existem lugares que Deus já deixou ordenado para que eu e você estejamos nesse local e dentro desse local a provisão chegue. Sim ou não? Continua. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Eita, Subway. Aí não, pastor. Aí não, pega a ficha. Elias estava lá, daqui a pouco o Subway chegava. É ou não é, irmão? Você está de brincadeira, não. Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Subway com água sem gás. Profeta estava lá, daqui a pouco chegava. De manhã, irmão. Eu estou falando cedinho. Pãozinho, carninha, Subway chegando, quentinho, fresquinho. Né? De manhã, pão. Pela manhã. Também pão e carne no final. Eita, irmão. Subway de dia, Subway de noite, aguinha sem gás, ia ficar como? Corpo como? E ele saciava a sua sede nas águas do ribeiro. Continua. Entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porque as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então, nós vemos que o lugar que ele estava, a água que passava no lugar que ele estava, alimentava outro lugar, sim ou não? E ela vinha de um lugar, sim ou não? Só que desse lugar que ele deu a ordem, parou, sim ou não? Desligou a torneira, sim ou não? E agora onde ele estava, sim ou não? Estava sem água, sim ou não? Amém? Então entenda, tem coisa que você dá ordem aqui, mas acontece lá. A pastora estava falando, quarta-feira é de guerra. Tem coisa que você ajoelha no chão, bota a tua cara no pó aqui, mas Deus vai lá na sua casa. Tem coisa que você faz aqui, mas é lá que responde. Deus está falando com alguém essa noite. Tem coisa que vocês têm feito aqui, no lugar aonde Deus te botou como profeta, que quando você dá essa ordem no tempo certo, algumas torneiras se fecham, algumas coisas se trancam, outras se abrem, mas algumas também se trancam. Só que do fato dele dar a ordem até o fato de secar, gerou um tempo. Ele ainda continuou bebendo, ele ainda continuou comendo, sim ou não? Posso falar? O problema é que nós estamos acostumados com a sombra da glória. Como assim, pastor? Se eu ligar, cadê o Sérgio? Aperta aqui a máquina de fumaça ali. Só umazinha, só uma vezinha. As irmãs botam negócio no telão, também posso usar a máquina de fumaça, tá bom. Isso. Aí. A fumaça estava forte, sim ou não, irmão? Sim ou não? Agora, está fraca? Aqui onde eu estou está fraca ou está forte? Mas eu posso falar que tem fumaça aqui? Sim? Tem muito ou tem pouco? Pouco, mas eu posso falar que tem, né? Essa fumaça me afeta, sim ou não? Pouquinho, não tanto como se estivesse dentro. Então, a nossa vida é tipo isso. A gente já foi um dia impregnado pela fumaça, pela presença, e hoje a gente está com esse pouquinho, achando que está cheio da presença, achando que está cheio da fumaça, da presença, da Shekinah, mas na verdade nós estamos vivendo de uma lembrança. É que nem quando você vai para algum lugar, um churrasco, o churrasco acaba, mas o cheiro fica na roupa. Denuncia onde você estava, mas não denuncia como você está. O profeta já tinha lançado uma palavra, a palavra era seca. O que estava passando era o restante da água no cano, você entender. O que estava passando já era o cessar.
Então tem coisas que Deus já trancou, vou falar. Já trancou lá atrás, que ainda estão passando, e você está falando, não está acontecendo nada, está tudo na mesma. Parece que Deus nem mexeu em nada, as coisas ainda continuam. Fica tranquilo, querido. Fica tranquilo que vai secar, porque tem que secar, porque não tem nenhuma palavra que Deus respalde que ela fique em vão. O texto vai dizer: passado alguns dias a torrente secou, porque as chuvas haviam cessado sobre a terra. Versículo 8. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses tempos. Aponta, vai até Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustentário. Ele estava lá, secou tudo, sim ou não? A água secou, sim ou não? Se a água secou, a samba parou também. Por quê? Diga por quê. Diga por quê, pastor? Porque o passarinho bebe água. Não bebe? Então, quando seca a fonte, seca também a ferramenta que leva. Você entende que o passarinho parou de ir, porque a primeira ordem foi dada para ele. Então, tem coisas, sinais. Comece a perceber, existem sinais que vão acontecer dizendo que é momento de se mover. É momento de se mover. E agora, ele sai daquele território e vai para Serepta. Eu estou terminando. Diz que nesse território que ele chega, agora nesse território, o texto vai dizer que ele chega num lugar aonde já tinha uma viúva preparada para servir. Não sei se eu posso falar isso, sentindo a presença aqui. Deus moveu agora uma mulher para servir um profeta. Todos nós sabemos que naquela época, não agora, mas naquela época toda mulher que era solteira ou era viúva, ela não tinha sua honra. Então, Deus move alguém que aparentemente não tem honra para honrar alguém que precisa de honra. Mas como é que a honra chega? Quando a gente movimenta. Ele chega no lugar, a viúva está lá, avança mais um. Partiu em direção a Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, ali estava uma viúva apanhando lenha. Aonde ela estava? Aonde ela estava? Aonde? Na entrada da cidade, não é isso? Mas Deus ordenou a ele que fosse para a cidade, não é isso? E por que ele encontrou a mulher na entrada da cidade? Quê? Deus já tinha preparado? Sim. Pense, se Deus manda ele ir para a cidade, a mulher está na entrada da cidade, o que Deus fez? Deus está dando além do que ele prometeu. Porque tem coisas que a gente está esperando encontrar só daqui a 3 meses, só daqui a 1 mês. Só que Deus está falando, quando você se mover, eu vou fazer as coisas irem na sua direção. O mistério era tão forte que a viúva, vou falar, estou conjecturando, o mistério era tão forte que a viúva falou, eu preciso sair daqui, porque eu tenho que encontrar com o profeta lá fora. Então, ela podia catar o graveto dentro da cidade, que tem árvore dentro da cidade, sim ou não? A cidade era grande, o que ela estava catando fora? Porque Deus move as pessoas para estarem num lugar que não deveriam estar, só para te encontrar. E essa mulher agora estava lá catando graveto, irmão. Aí o texto diz, ela estava ali apanhando lenha, e ele chamou e falou assim, ei, chega aí, está me reconhecendo? Parece a rua, né, gente? Ei, ei,
É o seguinte, traz uma vasilha com um pouco de água. Por quê? Porque nós somos responsáveis por aquilo que dizemos. Mas quando nós falamos baseado em Deus, toda a palavra que a gente dá, que está dentro do contexto, Deus vai respaldá-la sempre. E a primeira coisa que ele fala, traz uma vasilha de água, para que eu possa saciar a sede. A pergunta é, a cidade está seca, sim ou não? Sim, irmão. Parou de chover, o ribeiro estava seco, passava pelo ribeiro e ia para a cidade, sim ou não? Então como é que ele queria água se o negócio estava seco, irmão? Posso falar? Você assim, irmão. Você esquece das coisas que você recusou, ou que você lançou uma palavra, e depois você pede a Deus de novo. Eu não quero mais saber de igreja. Quando você chega na igreja, eu quero ser usado, aí Deus fala, está brincando comigo, né? Você falou há 3 meses atrás que não queria saber de igreja, agora tem que te usar? Eu nunca mais quero casar, eu nunca mais quero um relacionamento, eu não quero ninguém, eu não confio em ninguém. Aí quando você chega na igreja, você encontra uma pessoa, você fala, poxa, eu queria tanto que essa pessoa confiasse em mim, que a gente tivesse um relacionamento, né? Só que você que falou para secar lá atrás, irmão. Só que a gente é aprovado sempre naquilo que a gente fala. Né? Não é assim? Melhor sozinho do que mal acompanhado, depois que alguém. É ou não é? Senhor, eu quero viver para ti. É assim que você fala. Você fala, Senhor, eu quero viver para ti. Aí você vem para cá. Aí as coisas começam a apertar. O ribeiro seca, o subway não chega. Aí tu fala, Senhor, preciso de um emprego. Aí Deus falou, tu não falou que queria viver para mim, querida? Não era? Eis aqui, fala que o teu servo ouve, né? E aí ele pede a água para saciar a sede. Imagino que ele não estava com mais sede do que a viúva. Vamos lá. Quando ela estava se retirando para buscar a água, porque, olha o que é engraçado, ele dá uma palavra para ela, buscar uma água para mim, e aí ela vai buscar a água, e minha pergunta talvez seja igual a de vocês, por que essa mulher não perguntou para o profeta quem ele era? Você já deu água a estranho, irmão? Estava faltando água naquela cidade, estava em seca. O profeta chega na cidade e o texto diz que ele pede água à mulher, a coisa mais preciosa na terra naquele momento, naquela região era a água. Ele fala assim, vai lá e busca um pouquinho d'água para mim, por favor. E a mulher vai saindo. Eu começo a perceber e agora olhando pelo lado da viúva, tem momentos que Deus vai nos colocar numa posição, que a nossa posição não é questionar quem é e quem não é, a nossa posição é só servir, porque tem hora que a gente está na qualidade do profeta, nós chegamos e fala, Deus falou, vamos fazer dessa maneira, mas tem hora que você está na qualidade de quem recebe a palavra, que vai falar assim, é dessa maneira que tem que ser, mas a gente não joga e vai falar, Deus não falou comigo, preciso da confirmação. Tem gente que fala, preciso de 3 confirmações. Tem que chover, tem a buzina, tem gente que fala logo do barulho. Se eu sair aqui e escutar uma buzina, se eu passar ali o carro buzinar, Deus está falando. É ou não é, irmão? E aí ele fala, e ele chamou ela mais uma vez e falou, traz também um pedaço de pão. Ele fala para ela, eu quero água e quero pão. Diga, água, provisão espiritual. Pão, provisão terrena. Quando Deus nos move de um ambiente para outro,
a cada ambiente é um tipo de alimentação. Naquela alimentação, no primeiro ambiente, era pão, carne e água. Nesse segundo ambiente é o quê? Água. Por quê? Quanto mais o profeta tem de Deus, menos ele precisa do homem. Você entende? Quanto mais de Deus você tem, menos você precisa do homem. Não que o humano não esteja aqui para nos ajudar, o nosso irmão, mas quando a gente tem de Deus, é Ele quem move, não é você quem pede, é Deus quem direciona, é Deus quem move pessoas. E aí, o texto vai dizer que ela fala assim, mais um, isso. No entanto, replicou ela, tão certo como vive Yahvé, Jeová, o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, um pão, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Olha o que ela fala. Eu estou jurando que eu não tenho. Um pouco, eu não tenho bolo, eu não tenho a farinha e eu não tenho azeite na botija. Ela falou de 3 elementos, sim ou não? Hoje também está parecendo estudo, né? É o estilo do estudo, né? Amém? Ele diz, não tenho bolo, não tenho farinha e não tenho azeite. Quando você vai fazer um bolo, um pão, você começa pelo azeite, pela farinha e vai crescendo, não é isso? Só que quando ela falou com o profeta, ela foi diminuindo. Eu não tenho o máximo, eu não tenho o médio, o que eu tenho é pouco. Então o que Deus está dizendo? Para onde Ele te mandar, para onde Ele te locomover, vai ter o que suprir você e a pessoa que Ele te mandar encontrar com você. Porque Deus não precisa de muito, Deus precisa do suficiente. Talvez a gente esteja pedindo Deus mais do que a gente precisa. E a gente não recebe porque a gente pede mal. Ele chega no texto, ela continua, estou portanto apanhando 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Ela fala assim, eu estou aqui, catando essas madeirinhas, para fazer uma refeição para mim e para o meu filho, e depois que a gente fizer essa refeição, nós vamos morrer, porque a terra está em seca. E eu vou conjecturar para vocês, não tem mais gado, não tem mais plantação, não tem mais recursos de onde tirar, a terra está sofrendo, a terra está sofrendo por algo que foi liberado do céu, e por isso não tem nada. Vou falar. Às vezes a gente fala algo aqui, e algo vai acontecer aqui. Sim ou não? Só que esse algo que a gente fez aqui, vai acontecer aqui. E o mesmo Deus que estava aqui, porque Ele não mede tempo. Ele está em todos os lugares. Então, na maioria das vezes, Deus faz a gente fazer isso aqui, ó. Só que o profeta agora é movido para um lugar onde não era honroso para a época ser abençoado por ninguém, ser cuidado, ser sustentado, principalmente por uma mulher, por conta da cultura, não porque a mulher não merecia, mas por conta da cultura. E aí ele chega nesse lugar, nós já falamos sobre a água. E aí o texto vai dizer que essa mulher estava passando necessidade por conta de uma palavra. Posso falar? Carnaval, né, irmão? Carnaval que nós estamos, né? Talvez lá atrás, eu e você lançamos uma palavra sobre algumas situações que hoje a gente vê pessoas passando necessidade em cima delas. Lá atrás você falou, eu não vou servir a Deus. Lá atrás você falou, eu não quero saber de ministério, eu não quero saber disso, eu não quero saber disso. Deu um loop nas coisas. Você chega agora num ambiente
Nesse ambiente que você chegou agora, tem alguém que está sofrendo porque você decidiu secar a terra. E aí essa pessoa que está sofrendo, porque você decidiu secar a terra, é a pessoa a quem Deus botou você para ser sustentado por ela. Você fala assim: eu não quero mais saber de Jesus, porque a igreja me magoou. Beleza. Lá na frente, você encontra alguém que está pior do que você, e esse alguém é responsável em te alimentar de Cristo. Pastor, o que você está falando isso? Eu estou falando que o cara que me ganhou está desviado. Eu bebia. A pastora já falou isso aí no testemunho dela. Eu bebia e o cara me evangelizava bebendo, irmão. O cara que me evangelizou, hoje não está na presença. Ele falou: não quero saber de igreja. Não quero saber de igreja. Depois, tempo depois, ele me encontrou, a gente fez amizade. Aí ele começou a pregar de Jesus para mim. E aí eu era viúva dele, irmão. Toda vez que ele via necessitado, Janaína está aí, ela sabe. Toda vez que ele via necessidade de pão, eu dava para ele. Ele queria azeite, eu dava. Por quê? Porque ele foi movido até a mim e eu passei a sustentar o profeta. Vou continuar o texto. Eu não vou até o final, não. A história de Janaína já bateu no relógio ali. Não vou avançar hoje. Versículo 13. Vem comigo. 17, 13. Olha o que o profeta fala. É o último versículo, que nós não vamos ler em cima disso. O profeta, porém, lhe assegurou: não temas, vai e faz como disseste, mas primeiro faz para mim um pequeno bolo, traz para mim, e depois farás para ti e para o teu filho. O profeta lança uma palavra dizendo assim: ó, eu sei que você está passando, mas o que você está passando não é tão importante, porque o que eu vou fazer vai mudar a sua história. Então tem coisa, eu vou falar, tem milagres que tem que acontecer primeiro do que o nosso, porque se não acontecer esse, não libera o nosso. Às vezes o irmão está do seu lado, Deus abre a porta para ele, tu fala: ih, nem merecia. Aí ele vai ao empregado e te arruma uma vaga de emprego. Você entende? Tem milagres que precisam acontecer no nosso vizinho, para que depois aconteça na gente. Se aquela mulher não sustentasse o profeta e o profeta morresse, a água não ia voltar, irmão. Então existe alguém que está, vou falar, existe alguém que está precisando trabalhar para Deus, só que ele quer te encontrar, só que você cata os teus gravetos e mete o pé. Eu sou Cristo em casa, não quero saber de nada. Deus proveu para mim, tá bom. Existe um profeta te esperando, para que você faça a caminhada dele continuar. E profeta, existe uma viúva te esperando. Como? Para fazer você, de novo, trazer ela a credibilidade que Deus provê. Talvez você esteja aqui, você poderia hoje estar pulando o bloco, poderia não. Poderia não. Ali poderia já... Pastor liberou, poderia não. Talvez você estaria. Eu já falei, os irmãos já abriram, ih, pastor liberando o bloco. O irmão Alex já ficou como? Josué se empolgou, Macai nem se fala. Eu estou falando que talvez você poderia estar em qualquer lugar, num lugar comum. Você poderia estar viajando, que você merece viajar. Merece tirar folga. Você trabalhou, você precisa do seu tempo, mas você decidiu estar aqui. Eu quero te dizer que o fato de você, o louvor já pode preparar, o fato de você estar aqui hoje vai determinar duas coisas. A primeira é que Deus provê tudo quando você está em movimento. Se você estiver parado, a terra toda está em sequidão e a culpa é sua porque falou e porque não restaurou a terra.
Agora, a segunda coisa é, no caminho do sofrimento, Deus sempre levanta alguém. Então, se o teu caminho está difícil, fique tranquilo. Tem viúva no caminho. Você está falando com alguém aqui? Teu caminho está apertado? Você está fugindo? Tem gente que a gente nem consegue encarar mais de cara, né? Fique tranquilo. Deus está te retirando desse lugar, porque se esconder é melhor que morrer. E aí Deus te esconde. Fala, sai daqui, vem para a minha dependência. E aí tu fica na dependência de Deus. Aí Deus fala, agora dentro da minha dependência, você vai beber do que eu tenho para te dar. Porque quando não tinha seca na terra, você bebia água em qualquer lugar, não é isso? Você comprava o que queria, né? Bebia o que queria. Agora Deus está falando, você vai beber do que eu te der. Eu vou te dar uma coisa para matar a tua sede. Porque o que você bebe mata a tua vontade, mas não mata a tua sede. Aí Deus está falando, vem para cá. Porque nesse lugar você vai ser saciado com algo que eu te dou. Mas como assim, Deus? Aí Deus fala para você não está entendendo não o que eu estou dizendo? Que eu vou mover a terra a teu favor? Primeiro, eu já desliguei a torneira do céu. Olha, a chuva, você não falou que é profeta, que é usado, que é ferramenta minha? Então, eu estou na sua, profeta. Então, eu estou na sua palavra. Já que você falou que é dessa maneira, eu desliguei a nuvem. Olha Deus falando aí. Meu Deus, estou sentindo. Eu desliguei. Só que aí existe um restício, um pouquinho de água para passar. E nesse pouquinho é o que vai te alimentar na provisória. Então tem lugares e situações que Deus nos deixa por um tempo, para a gente beber de lá, para a gente comer de lá. E aí Deus está falando assim, faz o seguinte, fica quietinho lá, porque você está preocupado com o que você vai comer, o que você vai vestir. Eu faço isso com o lírio do campo, contigo é mole. Vou fazer o seguinte, fica quietinho aí, que eu vou ligar, alô, Subway. Meu profeta está lá, de manhã cedinho, Subway. Eita. Pão e carne. De tardinha, aquela água sem gás para não encher muito. Comeu bastante, bebeu bastante. Deus é tão bom que Ele faz, sabe o quê? Ele não seca o lugar, Ele muda o cardápio. Aí Ele fala, já está enjoado, né, de comer Subway, né? Então faz o seguinte, eu vou te levar. Ih, vai dar direito autoral, será? Vou falar, né? Aquela mulher que faz os bolos. Você sabe o que eu estou falando, né? Né? Não fala o nome dela, não. Vai dar direito autoral. Olha só. Ela fala, tem uma mulher lá preparando o bolo para você, escolhe. Escolhe o bolo que você quer. Tem lá. Ela é viúva. Está lá te esperando para você comer um bolinho. Vai lá. Aí ele chega lá e fala, vó. Tá lembrado, né? Bolinho lá é bom. Bolinho é bom, não é assim ou não, irmão? Né? Bolinho lá é bom. Ela fala, olha só, eu já vendi tanto que não tem mais. O período está tão ruim que não tem mais, só tem farinha e azeite. Com farinha e azeite você faz o quê, irmão? Faz o quê com farinha e azeite? Pensa aí. Já está aqui. Já pensei. É rápido. Faz o quê? Faz também biscoito. Agora, você vai comer um biscoitinho. Aí ele fala, vai lá e faz para mim. Só que Deus é tão detalhista. Diga, Deus é detalhista. Deus não repete o cardápio. Porque no primeiro cardápio ele comeu frios, agora ele tem que comer coisa quente. E aí ele chega na porta da cidade. Ela está catando cavaco para acender o fogo. Por quê? Porque no lugar que você vai te levar, tem que te aquecer e não te esfriar. Porque no primeiro estágio você está vivendo da maneira que você
está sendo submetido por Deus. Só que no segundo estágio, vai saindo as coisas da carne e vai entrando as coisas do Espírito. O Espírito Santo é linkado ao fogo, né? Jesus foi para a cruz no madeiro. Olha o que essa mulher está fazendo, colhendo as madeiras. Por quê? Porque para a mulher era sacrificante. A provisão vinha do homem. Então tem momentos que eu e você, Deus vai nos levar a um momento de sacrifício. A gente vai carregar madeira que não é para a gente. Quem carregou uma madeira que não era para ele? Tem hora que Deus vai nos fazer carregar algo que vai alimentar o outro. Você está chorando porque seu casamento não é tudo que você queria? Tem gente que não tem nenhum casamento. Você está chorando porque passou por isso? Pastora pegou, fui traída várias vezes. A sua traição, o que você sofreu, vai ser refrigério, remédio para outra. O que você está passando hoje vai ser. Só que, ei, viúva, se você não sair da cidade para catar os cavacos, você não vai encontrar com o profeta. Tinha cavaco dentro da cidade também, irmão. Ela começa a catar o cavaco. Aí o profeta chega, né? Por quê? Porque profeta que é profeta não começa olhando para cima, começa olhando para baixo. Profeta primeiro olha para baixo. Por quê? Porque é a área dele de taxiar. Olha como é que o profeta antes de voar chega. Ó. Aqui, ó. O profeta primeiro vai para o chão. Quando ele vai para o chão e olha para o chão, Sérgio, ele já encontra alguém lá. Então, na maioria dos lugares que Deus vai mandar a gente, já tem alguém lá fazendo o molde perfeito. Já tem alguém chorando no lugar que você chora. No lugar que você vai pedir, já tem alguém pedindo. Já tem alguém soltando lágrima. Talvez você chegou aqui pela primeira vez hoje, ou está aqui já vindo um tempo. Deixa eu te falar. Olha para quem já está chorando, para quem já está catando cavaco antes. Porque talvez você seja profeta, talvez você seja uma ferramenta de Deus, mas de vez em quando Deus tem que te levar que é lá embaixo que Ele responde a oração. Eu quero conjecturar com vocês. O profeta saía do ribeiro, sim ou não? E a viúva saía da cidade. O profeta saía esperando uma provisão. A mulher saía porque não tinha mais provisão. Então Deus une um propósito ao outro. Porque o pouco que você tem lá é o que vai fazer o movimento na vida do outro. Porque talvez você encontre alguém que tenha fé menor do que a sua. E nesse momento da fé menor do que a sua, é que você vai alimentar alguém. O profeta vai. Porque o profeta que está ligado com Deus, não precisa olhar para o céu muito tempo. Precisa olhar onde ele está pisando. E aí ele olha. Quando ele chegará, ele fala: opa, tem alguém fazendo algo diferente. Porque viúva não cata cavaco, mulher não cata cavaco. Quem cata cavaco é garoto. Tinha um menino lá, não tinha? Sim ou não? E por que o menino, Jéssica, não estava catando cavaco? Quê? O menino não catava cavaco por quê? Fraco. O texto diz que ele estava lá, sim ou não? Mas ele não estava na cena. Por quê? Porque existem algumas cenas que você vai ter que passar sozinho. Eita, estou falando. Você mora dentro da casa com alguém, mas tem alguns desertos que você vai sozinho. Aqui é minha esposa. Vem aqui. Para esse pessoal te conhecer. Quem conhece, né? Morava na mesma casa, sim ou não? Mas tinha vez que ela catava o cavaco. Porque eu que precisava comer. Tá combinando, inclusive, hoje. Era par de jarro, né? Só que o meu, olha, é branco, o meu é do céu, o meu é preta da terra. Então, existem momentos na nossa vida que alguém vai catar cavaco pela gente. Alguém está mais forte do que a gente. A viúva foi lá para a porta,
catar o cavaco. Olha o que ela fala. Eu estou catando essas madeirinhas aqui, porque tem alguém lá me esperando para a gente comer e morrer. É forte, né? Ó, profeta, eu sei que você quer fazer isso, mas primeiro você vai fazer por um propósito maior. Não tem horas, vou falar isso para você, grava isso, irmão. Eu não ia pregar essa mensagem hoje. Tem hora que Deus vai mover e fazer um movimento diferente, totalmente diferente do que você está pensando. Deus vai te mover para uma direção diferente. E aí você vai falar, Senhor, por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque o propósito maior por trás disso. E depois que esse propósito maior acontecer, isso vai respingar dentro da tua casa. Porque quando a Janaína está aqui, vou te falar de você hoje. A Janaína me chamava para a igreja algumas vezes. E aí eu falava, não vou não. Porque a Janaína me queria com ela. Sim ou não? Sim, sim. Isso. Tem microfone aí? Tá. Ela me queria. Só que quando Janaína decidiu fazer para Deus, Deus que me entregou para ela. Então tem coisas que a gente faz um movimento errado e aí Deus não responde. O texto é bem claro. Obrigado, meu amor. Estou terminando, já prepara aí. Ela começou a catar o cavaco. Aí o profeta chegou, olhou e falou, calma aí. Mulher não cata cavaco, isso é coisa de menino ou de homem. Primeiro cavaco é de menino, madeira é de homem. E aí ela olha, ele olha e fala, é você mesmo. Por quê? Porque Deus sempre chega num lugar para olhar o que nós estamos fazendo. Então se Deus chegar aqui na Place hoje, Ele quer ver você pelo menos catando cavaco. Porque o que você passa não pode te impedir de lutar pela vida. Pega isso. Mesmo que você esteja passando a maior das dificuldades do mundo, isso não pode te parar, não pode fazer você deixar de catar os cavacos da vida, fazer aquilo que você tem que fazer para sobreviver. Que tem momento que a gente está vivendo, mas tem momento que a gente está sobrevivendo. E aí o profeta chegou e falou, opa, isso não é normal. Para ela estar fazendo o que ela não está fazendo, eu cheguei para ela fazer o que ela tem que fazer. Porque às vezes você está chegando e fazendo algo que não é para você. Mas Deus vai falar assim, olha só, agora você vai fazer algo para mim. E depois que você fizer algo para mim, eu que faço para você. Você quer fazer, não é? Só que o que você vai fazer hoje só dá para comer e morrer. Quando você fizer do que eu te falar, você vai comer e não vai parar. Porque o que você trabalha só sustenta o teu dia, mas o que você trabalha, Deus, sustenta a tua caminhada. Se coloque de pé. O texto vai dizer então que o profeta, junto com essa mulher, vai para lá, prepara, e a palavra é, não vai faltar. Não vai faltar. Parece ser uma palavra de dia profético, né? O tempo é de festa. Posso falar? Você talvez esteja com um sorriso, mas por dentro está chorando. Porque a gente, para disfarçar a lágrima, às vezes sorri. Às vezes a gente está sorrindo por fora, soltando fogos, mas por dentro a gente está catando cavaco. A gente está esperando uma provisão que a gente não sabe. A gente está procurando de Deus alguma coisa que a gente não sabe. Mas deixa eu te falar, Deus já sabe desde o tempo que você saiu de casa. E você saiu de casa pensando, eu preciso fazer a minha busca, preciso fazer a minha parte, porque Deus vai me ver. O texto não mostra quanto tempo o marido da viúva morreu, mas eu acredito que ela fazia isso por um tempo. Então, Deus está olhando todos os seus movimentos. Só que tem um ribeiro que tem que secar antes. Por quê? Porque Deus está fortalecendo o propósito até chegar em você. O propósito chega, e aí o propósito fala assim, olha só, muda o teu jeito, não aqui,
mas quando Deus chega. Porque o profeta era a representatividade de Deus. O profeta, agora você vai fazer como Deus quer, porque ele era o profeta de Deus, não como você quer. Depois você faz o que você quer. Pastor, o que você está me dizendo? Eu estou te dizendo que você chegou aqui essa noite. Talvez você, nessa história, seja o profeta, aquele que falou, está vivendo pelo que você falou. Porque tem muitas coisas que eu comecei a mensagem falando isso, tem muita coisa que a gente está colhendo hoje porque a gente plantou lá atrás. Tem muita sequidão hoje que estão acontecendo porque a gente foi seco, foi duro, foi grosso, jogou, tirou gente da nossa vida, matou pessoas. Quantas pessoas morreram com essa seca? Tu acha que não foi o profeta que matou, mas gente morreu, ficou seca a terra. Quem tinha recurso bebeu, quem não tinha. Então tem gente que morre por conta dos nossos atos, irmão. A gente não apertou o gatilho, mas a gente financiou a morte. Quem mata não é só o que aperta, mas é o que financia. Mas talvez na sua história você seja alguém que não tem nada a ver com isso, mas você está dentro do território. Só que o milagre começa lá fora e termina dentro. O milagre começou lá fora, Deus falando, o profeta sai. Só que o profeta que vai em direção à mulher, o milagre vai acontecer lá dentro. Só que essa mulher levantava e saía, eu quero acreditar, vários dias. Estou terminando, precisava falar isso. Só que ia e voltava, todo dia. Catava cavalo. Para ela era um dia comum, estava contando o dia da morte. Mas para Deus estava falando, quando o meu profeta estiver de novo cheio de mim, então talvez você seja essa viúva essa noite. E você seja o profeta, mas talvez você seja a viúva. Eu quero te dizer que Deus está fortalecendo um propósito para te alcançar. Só que esse propósito, quando chegar, você diga, o propósito, pode tirar aqui, o propósito, quando chegar até a mim, vai fazer parceria comigo. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósito.